Olá pessoal, vamos fazer mais um encontro aqui, agora para a gente tratar um pouco de Olimpíadas, tá ok? Vamos fazer alguns exercícios tratando da Canguru e da OBMAP, nível 2, Fundamental 2, tá ok? Vamos fazer uma primeira parte, então tratando o Canguru, e depois uma tratando o OBMAP. O ideal para ter um aproveitamento melhor é que você, na hora que for projetar, né, pause o vídeo depois da questão colocada, tente resolver e depois veja a solução. Assim ficará melhor. A primeira questão, nós temos aqui o enunciado: 800 arques vale o mesmo do que 100 zerques. 100 zarques equivale a 250 zirques. Quantos zerques corresponde a 100 zirques? E aí as opções, ok? Então, uma pausa, né? Vocês fariam, tentar resolver e depois vejam a solução. Vamos a uma possível solução. Zarks, estou chamando de X, Zerks de Y e Zirks de Z. Estamos fazendo isso para a gente algebrizar o nosso enunciado, tá ok? Então, vamos ficar 800x é igual a 100y, 100x igual a 250z, e queremos achar uma quantidade de y igual a 100z. Da primeira equação, temos que 8x é igual a y. Mas na segunda equação, nós temos uma relação de 100x igual a 250z. Então, vou levar esse 8x para 100x, multiplicando por 12,5, e farei essa multiplicação dos dois lados para não alterar a equação. E também tem outra relação agora com 100x. 100x é igual a 12,5y. Então, comparando essas duas, chegamos que 12,5y é 250z. Mas ele quer uma relação de y com 100z. Então, dividindo 2,5 de dois lados, porque dividindo 250 por 2,5 eu chego no 100z. Mas dividindo 2,5 por 2,5 nós chegamos a 5. Então, comparando essas duas, temos então que n igual a 5. Vamos para a segunda. Em uma competição de dança, os juízes dão notas aos participantes usando pontuações inteiras. A média das pontuações de um participante foi 5,625. Qual o menor número de juízes da competição para que isso seja possível? Então, é tipo você está numa competição em que você tem determinados juízes, só que ele só pode dar pontuações inteiras, né? Então, 7, 8, 5, 10, não pode ter 8,5, 7,2. Ele está dizendo que a média de um participante foi de 5,625. Então, vamos à solução. Seja n a soma das pontuações de um participante e x de número de juízes. De novo, né? Estou atribuindo variáveis para a gente conseguir, então, reescrever o nosso problema colocando numa linguagem matemática, tá? Então, a sua pontuação total dividida pelo número de juízes, que é a média, está dando 5,625. Multiplicando o cruzado, eu tenho que n é 5,625. N é igual, agora, repare que eu desmembrei o 5,625 em 5 mais 0,625 vezes x. Então, multiplicando, né? Fica, o n vai ser igual a 5x mais esta fração, porque 0,625 é 625 dividido por 1000. Então, 5x, como x é inteiro, eu sei que vai dar um número inteiro. Portanto, eu preciso só que essa fração seja inteira. Simplificando essa fração, eu chego a 5/8 vezes o x. Ele quer o menor número de juízes. Então, x, que é o número de juízes, eu posso ter vários x aqui, que multiplicado por 5/8 vai dar um número inteiro. Mas o menor deles, né, é 8. Ok? Vamos para a terceira questão. Então, na nossa terceira questão, temos Alberto, Bento e Carlos compararam suas economias no início do ano e observaram que estavam na razão de 1 para 2 para 3. No final do ano, verificaram que a soma total das economias continuava a mesma, não alterou, mas agora está em outra razão, 4, 5, 6.
O que aconteceu? Então, repare que eles tinham um determinado valor guardado em dinheiro no início do ano e no final continuou com aquele mesmo valor. O problema está em que a proporção aqui, as razões, são diferentes no início e no final. Então, o que ocorreu? Então, de novo, né, você pausaria para tentar resolver. Vamos à solução. Uma possível solução, não é isso? Então, repare, na razão 1, 2 para 3 eu tenho vários, né? Vários valores. Você poderia ter mesmo, como estamos falando de valores, né? R$1, R$2, R$3. Está para 1, 2, 3, né? Como 10, 20 e 30. Enfim, mas vamos pegar 100 para facilitar, tá certo? Então, se é 100, na razão 1, 2, 3, Alberto teria 100, o Bento 200 e o Carlos 300, eles teriam um total de 600. Agora, repare que não alterou, né? Continua a mesma no final do ano. Só que agora, na razão 4, 5 e 6, que são diretamente proporcionais a 4, 5 e 6. Então, o Alberto terá um 4x, o Bento um 5x e o Carlos um 6x. Mas o total não muda, 600. Então, se eu somar os valores, né, dos três, tem que dar o mesmo 600. Então, 15x é 600, eu acho x igual a 40 e substituindo eu vou achar os valores, então, de Alberto, né, que é 4 vezes o 40, o Bento 5 vezes o 40 e o Carlos 6 vezes o 40. Então, no final, eles têm o mesmo R$600, mas não agora com 100, 200 e 300, e sim com 160, 200 e 240. Comparando os dois, né, a gente vê que Alberto aumentou seu valor, porque ele guardou, né, foi de 100 para 160. O Bento continua com os mesmos R$200, já Carlos gastou. Ok, pessoal? Vamos para essa quarta questão, agora entrando em geometria. Então, eu tenho a hipotenusa AC de um triângulo retângulo ABC foi dividida em 8 partes iguais por 7 segmentos paralelos a BC. Ele dá BC igual a 10, ele pede a soma desses comprimentos. Então, ele está se referindo, né? Então, você daria uma pausa, né, para tentar resolver e vamos para a solução, né? Então, está aqui um esquema do que está acontecendo. Um triângulo retângulo em B, com a hipotenusa AC e o cateto 10. Ele pede para você traçar, então, segmentos paralelos a BC que divida a hipotenusa em 8 partes iguais. Então, né, aqui tem 8x, e ele pede para você calcular a soma de todos esses segmentos verticais que são paralelos a BC. Então, nesse caso, a gente vê que o triângulo ABC ele é semelhante a ADE. Ângulo reto, né, em D, ângulo reto em B, A é comum. Então, aplicando a semelhança, então, no triângulo menor ADE, eu tenho o cateto DE. Agora, o triângulo maior ABC, eu tenho o cateto BC. Então, DE está para BC, assim como a hipotenusa do triângulo menor ADE, que são 7 segmentos X, está para a hipotenusa do triângulo maior AC, que são 8 segmentos X. Nesse momento, você vê que o x simplifica com o x, e o meu y, né, meu primeiro y, passando 10 multiplicando, é 10 vezes 7 oitavos. Então, agora vamos usar esse mesmo raciocínio em todos os outros triângulos que estão sendo formados, cada vez que eu traço uma paralela BC. A única coisa que vai mudando, repara que o triângulo ABC ele é constante, né? Sempre estará aqui, ou seja, o 8x e o 10 sempre estará, né? O 8x e o 10. E o que vai alterando na minha razão aqui de semelhança é a hipotenusa do triângulo, que vai se formando, que é menor. Esse foi 7x, esse próximo é 6x, o seguinte é 5x e assim por diante. Então, repare que a única coisa que altera é este numerador, que é o tamanho proporcional da hipotenusa dos triângulos que vão se formando. Então, o próximo é 6, 5, até esse pequenininho aqui, né, que é 1x. 1x sobre 8x. Ele quer esse somatório de todos.
Então, repare que o 10 oitavos, né? 10 dividido por 8, ele está fixo em todas as parcelas, eu coloco ele em evidência. Então, eu somo de 1 até 7 e chegamos ao resultado 35. Ok? Próxima questão, também de geometria. Eu tenho um quadrado ABCD e ele dá essa figura aqui, um triângulo retângulo AFB, 90 graus, ele dá a medida de AF, 4, FB, 3, e ele pede o comprimento de EC. Ok? Eu só daria uma pausa agora, né? Então, vamos à solução. Usando Pitágoras no AFB, que é um triângulo retângulo, né? Que ele deu os catetos, eu consigo já achar o AB, que é o lado do quadrado ABCD. Então, aplicando Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. Ele deu os valores de AF e FB. Então, chegamos a B igual a 5. Que é igual a BC, né? Que é igual a CD ao lado do quadrado. Agora, vamos ver o seguinte. Se eu chamar o ângulo CB, né? Ó, CBE de alfa, como esse triângulo é um triângulo retângulo, o ângulo CEB ou BEC é 90 menos alfa, porque a soma dos ângulos do triângulo tem que dar 180. Mas repara que se aqui é alfa e B é um quadrado com um ângulo reto, então FBA é 90 menos alfa. Mas nesse triângulo retângulo, se ele é 90 menos alfa, é porque esse ângulo FAB é alfa. Então, reparando esses dois triângulos, né, AFB e BCE, vimos que eles são semelhantes, que ele tem os ângulos congruentes. Agora, vamos aplicar, como no exercício anterior, a razão de semelhança. Então, em frente ao ângulo alfa, eu tenho o cateto EC, em frente ao ângulo alfa, eu tenho o cateto FB. Em frente ao ângulo 90 menos alfa, eu tenho o cateto BC. Em frente ao ângulo 90 menos alfa, eu tenho o cateto FA. Substituindo os valores, EC é o x que eu estou procurando, FB e AF é dado, e BC é o lado do quadrado que calculamos acima. Então, chegamos a x igual a 15 sobre 4, ou 3,75 também. Certo? Vamos para essa próxima questão. Então, no quadriculado da figura, dizemos que 2 ou mais pontos da interseção. Então, que figura? Então, ó, dizemos que 2 ou mais pontos nas interseções das linhas são equilegais em relação a um ponto fixo quando suas distâncias são iguais a isto. O que ele quer dizer com isto? Ele dá o exemplo. Ó, B e C são equilegais a A. Por quê? A distância de B para A é 2. A distância de C para A é 2. Eles têm exatamente a mesma distância, então BC são equilegais em relação a A, porque eles têm a mesma distância de A. Mas perceba que BD não é, né? Que B até A é 2, mas de D até A não é 2. Então, eles não são equilegais. Então, as perguntas desse exercício são as seguintes. Marque no quadriculado a seguir os pontos equilegais a K em relação a J, usando os encontros da quadrícula, né? Então, quais desses pontos são equilegais em relação a J, ou seja, tem a mesma distância de K para J. Quais são os outros pontos do quadriculado que têm a mesma distância de K para J? Tá? E, então, nós percebemos o quê? Não precisamos nem calcular, né? Se quiséssemos atribuir valor 1 e calculássemos aqui por Pitágoras, a gente acharia a raiz de 5. Mas, na verdade, eu quero essa diagonal, né? A distância de K para J é a diagonal. Isso, desse retângulozinho 1 por 2. Então, eu preciso achar outros pontos que tenham essa mesma distância dessa diagonal, tá? E se os pontos não precisarem ser na interseção das linhas, que figura será formada no quadriculado desses pontos equilegais? Então, se eu pudesse marcar um ponto aqui dentro, ó, aqui dentro, o que seria equilegais?
Então, veja, nós temos aqui todos esses pontos para que são diagonais de um retângulo 2 por 1. Ó, diagonal de retângulo 2 por 1. Então, todos esses pontos seriam equilegais a K em relação a J. E se eu pudesse marcar todos os pontos sem ser, no plano nós estaríamos formando exatamente a circunferência, né? Com centro em J e raio JK, KJ, ou seja, todos os pontos estariam à mesma distância do centro. Agora, se os pontos não precisarem ser no plano, pode ser no espaço. Que figura será formada que vai ter essa distância KJ constante? Então, no espaço, nós já estamos trabalhando então com a esfera, né, pessoal? Então, no espaço seria a esfera, porque mantém essa mesma propriedade. Todos os pontos, né, da superfície da esfera estarão à mesma distância do centro. Então, o O seria o J, né? E os pontos da esfera seriam os pontos equilegais a K. Ok? Então, essa é a primeira parte do vídeo e a gente vamos continuar no próximo vídeo ainda tratando das nossas questões olímpicas, pessoal.